Rafael, direto assim ao ponto, né? Na montanha-russa do futebol, um dia os comentaristas falam que você deu um nó tático, outro dia você leva um nó tático. Muito claro, assim, como é que funcionou durante a semana o trabalho para jogar com 3 zagueiros, já que pelo menos na nossa transmissão foi a opinião dos comentaristas de que foi um erro do Atlético. Bom, em primeiro lugar, pedir desculpa pro nosso torcedor que lotou o estádio, fez uma linda festa. O torcedor do Atlético não merecia, lá na frente, se não ganhasse o título, ok, né? Tá aberto ainda, né? Claro que a vantagem é muito grande, mas dentro de casa 2-0, então pedir desculpa para esse torcedor que lotou o estádio e fez uma bonita festa. Tu já respondeu na tua pergunta. Um dia a gente acerta, um dia a gente erra. Erramos na escolha, no treino as coisas aconteceram, deram certo. Quando a gente optou para os 3 zagueiros, às vezes as pessoas confundem que 3 zagueiros é para se defender e não é. A gente fez a ideia dos 3 zagueiros mais para encaixar a marcação e poder ser pressionante, e a gente não conseguiu ser pressionante. A gente não conseguiu tirar o jogo da equipe do Goiás. Acho que entrou também o dedo do treinador deles, né, que com certeza foi melhor, mas os jogadores deles num dia bom tecnicamente erraram muito pouco. Os 4 de dentro ali conseguiram envolver os nossos 3, mais o 4 nosso que ajudava por dentro. As coisas não aconteceram, mas olha que chega a ser até, eu fiz o comentário, a gente conversou agora ali, todo mundo acha que a gente errou com os 3 zagueiros. Primeiro tempo 0-0, primeiro tempo a gente sofreu, era para estar perdido no primeiro tempo, só que a gente não tomou o gol. E ainda a gente teve umas 2 chegadas, uma com o Jacó e uma com o Derek. Terminou o primeiro tempo 0-0. A gente vai, se organiza no intervalo, faz o que todo mundo acha que tinha que ser feito, eu respeito. Colocamos o 4º jogador por dentro, colocamos uma velocidade que era o Bruno, e aí tu toma um gol com 40 segundos. Como é que tu nem sabe se vai dar certo, se vai dar errado? O que eu não podia fazer era manter o sistema com 3 zagueiros, que não deu certo, e a responsabilidade é minha, assim como já deu certo em outras vezes. Para mim é bem tranquilo assumir isso, assumo a responsabilidade da derrota. Agora sim, a leitura que a gente tinha feito era que a gente queria, na verdade, ser mais ofensivo. Mas daí isso aí, vários treinadores já falaram sobre essa questão. A gente queria encaixar os 3 da frente, a gente queria que os nossos laterais projetassem mais, a gente queria que o Derek e o Jacó tirassem o retorno dos zagueiros a todo momento, e a gente encaixasse os jogadores por dentro. Não deu certo. Agora tem que repensar o que a gente vai fazer no jogo da volta. 2-0 é uma vantagem muito grande, mas eu nunca vou jogar toalha, de maneira alguma. Claro que a vantagem é muito grande, e a gente tem um jogo no meio de semana na Copa do Brasil. A gente tem que se fechar, falar pouco, tentar recuperar o ânimo desses caras, porque não é fácil tomar 2-0 dentro de casa, mas na minha opinião a gente está vivo ainda. Lacerda, Caio Muniz do Futebol Globo CBN. Não vou falar aqui para você apontar dedo, mas a falha do Paulo Vitor com 40 segundos foi determinante, pelo que você falou sobre a questão do esquema não ter dado nem tempo de surtir efeito? Não, é minha, total minha, porque eu pensei em um jogo no primeiro tempo e seria muito fácil eu chegar aqui e querer me eximir da culpa, né? Porque eu sei que a maior parte da cobrança de da fala de vocês, e vocês estão certos que o erro foi iniciar com 3 zagueiros. Então seria bem fácil chegar aqui e falar, mas com a minha decisão de 3 zagueiros nós estávamos empatando a final. Mas não, a responsabilidade é minha. Paulo Vitor já acertou em muitos outros momentos, nos salvou em outros momentos. Claro que é um jogador desse nível, não costuma cometer esse tipo de levar esse tipo de gol, mas assim como é um cara que já nos ajudou muito, vai continuar ajudando o Atlético. Uma derrota por 2-0 não pode passar por um erro individual dele. Boa noite, Lacerda. E agora, o que fazer, né, para trabalhar o mental desses jogadores para o jogo de volta? Porque você falou que acredita que está em aberto, não joga a toalha, vai ainda batalhar pelo resultado. Independente do que aconteça no meio de semana, na quarta-feira, uma classificação ou não classificação, o que fazer com o mental desses atletas para que eles entrem em campo realmente acreditando nisso, né? Não só da boca para fora, mas acreditando que dá para chegar e fazer o resultado lá na Serrinha. Eu vou colocar na cabeça que ainda tem condições. Falei para eles ali, é muito dolorido. Falei, é muito difícil reverter. E vou falar para vocês o que eu falei lá na roda. É muito difícil, mas não impossível. Não existe impossível no futebol. Se nós tomarmos o 3º, aí complica demais. Assim, vamos jogar na casa do adversário, complica mais ainda. Agora sim, se alguém não acreditar, não vai pro jogo, pode ter certeza disso. Volto a dizer, é difícil. Mas assim, todo mundo aqui é profissional, todo mundo aqui é pago para estar aqui. A gente tem compromisso com o Atlético, com a torcida, com a gente mesmo, com os nossos familiares. Então a gente tem que ter vergonha na cara
de assumir. Esse grupo aqui já superou alguns momentos difíceis. Volto a dizer, né? Muitos não acreditavam que o Atlético estaria nessa final. Chegamos por merecimento na final, porque a gente soube durante a competição melhorar, se remontar, conseguimos chegar, e hoje infelizmente fizemos um jogo muito abaixo, mas ainda resta um jogo. Mas pode ter certeza, quem for entrar em campo lá no Serrinha vai acreditar, porque se alguém não acreditar, pode ter certeza que não vai fazer parte do processo. Mas eu acredito que no nosso elenco não tenha ninguém que não acredite. Boa noite, Lacerda. O presidente Adson Batista bateu bastante na tecla da equipe ser reativa, que isso não é uma característica do Atlético. Como que você pensa essa questão, já pensando no segundo jogo, em que o Atlético precisa reverter essa vantagem de 2-0, e também na Copa do Brasil, que o Dragão precisa da vitória para sair com a classificação? Eu respeito a opinião do presidente. A gente se tornou reativo no jogo por mérito do nosso adversário, que teve o controle da partida, que teve uma primeira fase de construção, na minha opinião, quase que perfeita no primeiro tempo e início do segundo tempo, e a gente não conseguiu ser pressionantes. Volto a dizer, ontem inclusive a gente teve uma reunião e eu passei o plano de jogo para o presidente, para os outros diretores, que a ideia era dos 3 zagueiros justamente para a gente não vir para trás, porque, Alcaraz, eu já expliquei isso algumas vezes, quando a gente não joga com 3 zagueiros, a gente joga com uma linha de 4. Tu estava junto quando eu falei, né? Hoje nós tentamos jogar com uma linha de 3. Na verdade, eu estava diminuindo um defensor para tentar ser pressionante. Se vocês verem o posicionamento do Derek e do Jacó, em nenhum momento eles acompanharam o lateral. E geralmente um dos pontos acompanha. Eu tentei que eles pressionassem o zagueiro a todo momento e eu queria esses encaixes por dentro. O que aconteceu foi que o Goiás foi superior, o Daniel foi mais feliz nas escolhas, taticamente foi melhor. Agora a gente tem que, respeito, como eu falei, a gente não quis ser reativo, não entramos na partida para ser reativo. O Goiás fez nós nos tornarmos reativos. Então, assim, agora a gente tem que rever o jogo, a gente tem que pensar na melhor estratégia. Volto a dizer, é difícil, mas não impossível. De alguma maneira a gente vai ter que achar uma forma para anular esses jogadores que, na minha opinião, fizeram a diferença na equipe do Goiás, que o pessoal do meio, os 4 jogadores do meio fizeram a diferença. A gente precisa de alguma forma de anular eles e também tentar ter a bola, que o nosso time sempre que teve a bola conseguiu comandar melhor as partidas, e hoje principalmente no primeiro tempo a gente não conseguiu, apesar de os gols terem saído no segundo. No primeiro tempo a gente não conseguiu ter a bola.